I can't think nothing better. Oi, gente! Eu sou a Edvânia, do canal É Bom Viver com Saúde. E hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz para recuperar o meu joelho de uma torção em 2 dias. Antes disso, eu queria pedir para quem não se inscreveu no canal, que se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe com quem vocês acharem que a informação é importante, que pode ser útil. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, se tiver alguma sugestão de vídeo sobre saúde, né? Para quem não me conhece, eu sou uma terapeuta holística cristã, cristã, e eu compartilho as minhas experiências, tá? Eu não sou médico, então eu compartilho isso, tudo que eu compartilho aqui são as minhas experiências. E hoje eu vim compartilhar mais uma experiência com vocês. Essa experiência é um pouquinho particular, porque torção ao joelho não é a primeira vez que eu faço, é a segunda vez. A primeira vez foi quando eu tava até grávida. Então, assim, foi bem complicado porque eu torci o joelho, eu caí. E normalmente uma pessoa que não tem problema no joelho cai e não acontece nada. No meu caso, que eu tenho os ligamentos já, o joelho fraco, então o que acontece? A minha perna não acompanha o movimento e acaba fazendo a torção do joelho. O joelho sai da rota, né? E aí eu traumatizo todos os ligamentos, faz um trauma, um dano nos ligamentos. Foi o que aconteceu da outra vez, eu não rompi os ligamentos, então é diferente, senão eu ia parar numa sala de cirurgia e seria uma coisa bem mais complicada. Mas já foi muito complicado porque na época eu não sabia fazer terapias e eu não podia nem tomar remédio, nem fazer raio-x, eu fiz só uma ressonância magnética porque eu já estava grávida, então não poderia prejudicar o feto. Hoje, se acontecesse novamente, eu já sabia o que fazer. Então eu quero deixar essa experiência também para vocês, que pode ser útil para uma pessoa que, por exemplo, não pode tomar remédio, nem fazer terapias invasivas, porque tem algum impedimento, ou talvez não tenha um médico, talvez tenha um apocalipse e você não sabe o que fazer em caso de uma torção, de um machucado, de alguma coisa. Eu vou deixar aqui a minha experiência, tá? Pode ser útil. Então, antes de começar tudo, eu vou mostrar aqui a foto para vocês como ficou o meu joelho, ficou muito feio. E o que eu fiz? Eu fiz o que eles recomendam fazer normalmente, que é, primeira coisa, terapia do frio, imobilizar o arto, né, que é no caso a articulação, e colocar a perna para cima. Então são três parâmetros que eles sempre indicam para quem faz um trauma. E o que eu fiz? A primeira coisa, eu fiz o gelo. Eu tenho esse gelo aqui em gel e eu comecei a colocar onde estava mais dolorido, né? Onde estava doendo mais, eu coloquei o gelo. Não pode passar de 15 minutos. Então você coloca com um paninho, tá vendo? Com um paninho de algodão e para não queimar a pele. E você apoia ali e fica esperando, deixando que o frio ajuda a parar a inflamação um pouquinho e não junte tanta água. Mas olha, a foto que eu fiz foi assim, eu caí, torci, levantei e fiz a foto. E já tava assim, já tava inchado, cheio de líquidos, né? Então, aí o que eu fiz? Eu coloquei a perna pra cima, coloquei o gelo e tudo. Depois, no segundo momento, depois que passou 15 minutos que eu tava fazendo a terapia do frio, com a perna pra cima, imóvel, eu fui preparar a argila pra colocar, que eu vou ensinar pra vocês como se faz. Como eu já tenho experiência, eu sei que dor que eu tava sentindo, eu sabia que eu não tinha feito não tinha rompido os ligamentos, eu sabia que foi só um trauma, então eu fiquei muito tranquila, tá? Mas no caso, se você tiver dúvida, vai no hospital, vai no atendimento emergencial, porque é importante que um médico verifique qual é a gravidade do teu problema. Se é só uma torção simples, que você sabe que é uma torção, que não teve nenhum outro problema, mas é sempre bom fazer um raio-x para ter certeza que não quebrou nada, tá? Então,
eu uso sempre esse tutor aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é um que eu tenho, que eu já tô acostumada. Olha aqui. Esse aqui que me imobiliza a perna. Desde a primeira vez que eu machuquei o joelho, eu tenho esse. Eu uso pra caminhar, eu uso pra correr, até pra evitar novas torções, tá? Então, com esse aqui eu já faço uma imobilização do arto, né? Da perna. E agora eu vou mostrar como eu preparo a argila para aplicar. O que eu vou precisar para preparar a argila? Espera que eu vou mostrar. Então, para fazer a aplicação da argila, eu vou precisar da argila. Eu tenho essa argila aqui verde ventilada que eu uso também para bebê, que vocês já conhecem, porque eu já mostrei em outros vídeos. Mas quem não encontrar essa argila, pode ser qualquer argila, não tem problema. Ou então, quem não tiver argila, gente, pode também procurar argila em uma cava, em um local onde tem argila e que seja uma zona, uma região onde não tem contaminação, principalmente pela agricultura, tá? Agrotóxicos deve ser um lugar que não tenha contaminação, por exemplo, à beira de um rio, que seja um rio limpo, com água limpa, com água corrente limpa, ou se não uma floresta, ou se não um bosque. Então, assim, um lugar limpo onde você possa encontrar argila, você também pode pegar argila natural da terra. É óbvio que você não vai poder beber como essa daqui, porque essa aqui foi trabalhada e ela é limpa, livre de micro-organismos. Essa você não vai poder beber, mas se é por uma terapia, uma emergência, que você não tem um remédio, se você está precisando para tirar uma inflamação, você pode também procurar uma argila natural, tá? Então, eu vou precisar da argila, eu vou precisar de água, água mais limpa possível, sem cloro, sem nada, então melhor a água mineral. Eu vou precisar de, chama isso aqui, gente, bendas, né, bandas. Isso aqui para fazer a bendagem e uma película plástica, o filme plástico, né? O filme plástico, ele não deve ir em contato com a argila, nada de plástico deve ir em contato com a argila. Mas a gente vai passar isso aqui primeiro e depois isso aqui é só para proteger, para não sujar o mundo, porque a argila suja o mundo. Então aqui a gente vai preparar a nossa argila. Eu tenho uma bacinha de vidro e uma colher de pau, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar a argila, espera. Aqui, ó, eu vou pegar a argila sempre com uma colher de madeira, uma colher de pau, porque a argila não pode ir em contato nem com metal e devemos evitar também o plástico, tá? Porque o plástico pode liberar substâncias tóxicas. Então, eu coloquei aqui 2 colheres de argila, mas tem que fazer uma grande quantidade, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Como se faz a aplicação, tem que ser aplicado em grande quantidade, não deve ser uma camada fininha, porque a gente está utilizando para uma terapia importante, anti-inflamatória, não é uma coisa estética, então a quantidade é muito importante. Eu vou colocando a água e vou misturando, ela tem que ficar pastosa como uma pasta de um bolo um pouquinho mais grossa, tá? Então eu vou misturar para não criar, não embolar aqui, tá vendo? Tem que ir misturando. Quando a gente vai fazer terapias ainda mais importantes de desintoxicação, você tem que fazer em grande quantidade. Eu vou fazer uma pequena quantidade porque eu vou só fazer uma demonstração para o joelho, mas eu poderia fazer já de 1 quilo. Normalmente eu preparo 1 quilo e vou aplicando, porque você tem que aplicar, deixar 1 hora, 2 horas, enquanto tiver o efeito da argila. Você sente quando tá o efeito, porque dá praticamente aquele efeito anestesia. Quando passa o efeito, você tem que colocar uma argila nova, aí você vai, tira, lava e faz uma nova aplicação, tá? Para que seja uma terapia anti-inflamatória para um caso importante como esse, tá bom? Aí agora, o que eu vou fazer? Tá pronta a nossa argila, olha a consistência, tá vendo? Consistência de bolo, mas mais grossa, nem de pão não, ela não pode cair fácil, mas tem que ficar cremosa, tá vendo? Isso aqui eu posso usar também para queimaduras. Quando eu fiz uma queimadura, aqui. O que eu fiz? Na hora que eu queimei, eu lavei na água fria e já apliquei essa argila aqui e coloquei a gases
para fazer uma benda, não, uma bandagem. E aí eu deixo de repouso e depois eu vou lavando e vou trocando a argila até que a sensação de dor desaparece na hora. Então, assim, para queimaduras, para não feridas abertas não pode usar argila, tá? Se você for usar em cima de uma ferida, você pode colocar ao redor da ferida, ou então você tem que cobrir a ferida aberta e depois colocar a argila por cima. A argila não deve entrar em contato com uma ferida aberta, tá bom? Mas a terra até milagrosa. Se vocês forem observar os animais, é assim que eles fazem, não? Quando eles se machucam, eles vão rolar na lama, já para fazer essa terapia de argila, porque a argila, ela é anti-inflamatória, ela tira a acidez do local, ela tira a inflamação, ela já te dá aquela sensação de anestesia, como se estivesse fazendo uma anestesia. Agora eu vou mostrar a aplicação para vocês. Aqui, eu vou tirar aqui a minha faixa, que é essa faixa aqui que eu uso pro joelho. Vê que já desinchou, não tá mais como o dia que eu fiz, já desinchou bastante, porque eu fiz bastante compressa com argila. Aí aqui tá a minha argila. A região que eu machuquei mais foi a parte interna do joelho. Então é onde eu vou colocar maior quantidade. Mas eu tenho que colocar uma grossa camada de argila, próprio para fazer o efeito terapêutico, tá? E eu coloco em todo o joelho, porque não é só a parte que eu sinto que tem a inflamação, mas todo o joelho foi atingido. Então, eu vou tentar desinflamar todo o joelho. E eu coloco uma grossa quantidade, tá vendo? Ó. Uma boa quantidade. Aí agora eu venho com a benda. Gente, se eu errar, me corrijam, tá? Porque eu não lembro bem as palavras em português, às vezes eu erro, esqueço. Até porque aqui já tá de noite, meu cérebro já tá dormindo. A minha filha não deixa eu gravar vídeo de dia. Eu tenho que gravar quando ela tá dormindo, senão eu não gravo vídeo. Aí, meu cérebro também já tá dormindo. E às vezes eu esqueço algumas palavras e não consigo lembrar. Olha aqui. A argila tá aqui dentro, eu vou dormir com isso aqui. Amanhã eu tiro, porque no caso, eu vou passar esse filme plástico que vai manter a argila sempre molhada. O importante da argila para as terapias é que ela não seque, ela deve se manter sempre úmida. Enquanto ela estiver úmida, ela tá agindo. Depois de 2, 3 horas é bom trocar. Mas você pode também dormir com ela, se você fizer esse trabalho de passar o plástico, porque ela não vai secar. O plástico não deve entrar em contato com a argila, mas desse jeito aqui você pode fazer tranquilamente, tá? Que ela vai funcionar bem. E é isso, gente. É isso. Foi assim que eu recuperei meu joelho em 2 dias. Ele já estava bem melhor, eu já conseguia caminhar. A inflamação foi embora em 12 horas, mas em 2 dias eu já estava bem melhor. Tem uma semana, praticamente todo o líquido já foi absorvido. Eu não tomei nenhum remédio, eu não tomei nenhum medicamento para dor, eu não tomei nenhum medicamento anti-inflamatório, eu não tomei nada. Só fazendo essa terapia, ficando de repouso e usando argila e usando gelo. E usando o tutor para imobilizar o joelho, tá? Só isso. Então, eu espero que isso seja que isso sirva de experiência para vocês e que possa servir para uma pessoa que esteja precisando de uma terapia, que talvez não tenha um hospital perto, talvez está precisando de uma terapia um pouquinho mais emergência, né? Qualquer emergência, ou não tem os medicamentos,
ou não tem um médico, na falta de um médico, na falta de medicamentos, pode também estar utilizando até com uma argila natural. Como eu falei, pode procurar argila em um posto que não seja contaminado. Tem que só preparar a argila. Quando você pega a argila natural, você vai ter que passar ela na peneira para tirar pedras, para tirar resíduos, para tirar resto de folhas, resto de plantas, deixar o mais livre possível, passa na peneira, depois faz esse procedimento para preparação. Só não pode beber, óbvio, porque ela vai estar cheia de micro-organismos e não é segura, mas para fazer uma terapia externa pode usar sem nenhum problema, tá bom? Então, eu agradeço muito a companhia de vocês e até logo!